Bom dia, a paz do Senhor Jesus, um abraço do tamanho de Deus. A live de ontem não ficou boa, porque eu inventei de colocar o fone de ouvido e quando eu fui escutar estava interferência, um barulho, aí eu apaguei, por isso que eu apaguei a live. Mas Deus guardou no meu coração as palavras de ontem e a oração de ontem. Antes eu quero mandar um abraço do tamanho de Deus para a irmã Digé e seu Raimundo lá em São Geraldo do Araguaia. Um abraço do tamanho de Deus para vocês. Um abraço para o Tom lá em Araguaína, o Tom e a sua família lá em Araguaína, em Tocantins. Deus abençoe. Pastor Wilson e o pastor Mazinho lá na ilha de Marajó, lá no Pará. Pastor Wilson lá em Breves e o pastor Mazinho lá em Curralzinho, na ilha de Marajó, lá no Pará. Ô, saudade daí. Na Baía de Guajará, chegando em Belém. É bênção. O Pará é bênção. Meu pastor Júnior, lá em Redenção, no Pará. O pessoal que me acompanha lá na beira do rio Xingu, na região de Altamira, Porto de Mós. Um grande abraço. Um abraço. Em nome de Jesus. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou liberto, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Vou ver se eu consigo fazer essa live por causa dos meus cachorros, que tem uns cachorrinhos abençoados aqui, que late demais, não é? Vamos lá. Deixa eu fazer uma oração para eu não esquecer o que Deus colocou no meu coração ontem, já que a live de ontem não ficou boa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo, o Senhor colocou palavras ontem na minha boca, palavras para edificar a minha vida e edificar a vida daqueles que aceitarem que o Senhor é na minha vida, porque ninguém é obrigado a aceitar que o Senhor é na minha vida. Ninguém é obrigado. A gente vive num mundo de pessoas que são julgadoras, pessoas que não têm perdão no coração. E tem pessoas que não podem nem orar o Pai Nosso. Porque se ela estiver orando o Pai Nosso, ela está mentindo. Ela está se complicando. Porque tem pessoas que não podem orar o Pai Nosso. Porque ela guarda mágoa no coração, ela guarda raiva, ela guarda ódio, ela tem inveja, ela não perdoa. Quando ela descobre o erro de uma pessoa, ela não quer saber se a pessoa se arrependeu depois e Deus perdoou. Não, ela não quer saber disso. Ela condena a pessoa a vida toda. Se ela descobrir o erro de uma pessoa, aquela pessoa para ela acabou-se. O resto da vida aquela pessoa sempre vai ser aquele bandido, aquele prostituto, aquele cachaceiro, aquele maconheiro, não é? Aquela prostituta. A pessoa não quer saber se a pessoa deixou de se prostituir, de adulterar. Ela não quer saber se a pessoa deixou de pecar, de roubar, de matar, de beber, de fazer mal. Não, ela não quer saber não. Porque ela é julgadora. Quando ela descobre o erro de uma pessoa, ela fala aquilo ali é um enganador. Aquilo ali fez isso, fez aquilo. Como se ela quisesse mudar a Bíblia, mudar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para os pecadores. E se Jesus perdoa pecador, é porque o pecador pecou. Como é que Jesus vai perdoar uma pessoa se a pessoa não pecar? Não é? É questão da pessoa usar a inteligência dela, a sabedoria que Deus deu para ela. Porque se a Bíblia diz que Jesus veio para perdoar, é porque alguém vai errar. É porque alguém vai pecar, é porque alguém vai adulterar, é porque alguém vai matar, é porque alguém vai viver embriagado e se embriagando direto, vai estar viciado direto nas drogas, vai tá todo errado, vai tá aí, não é? Mentindo, roubando, matando, fazendo tudo que é coisa errada. Então se a Bíblia diz que Jesus veio para perdoar, é porque tem gente que está no caminho errado, é porque todo mundo vai pecar. Todo mundo vai pecar.
todo mundo vai pecar. Quem não pecou vai pecar. E a Bíblia diz que nós já nascemos pecadores por causa de Adão e Eva. Mas tem os pecados que a gente comete por natureza própria, porque quer pecar. Nem tudo é o diabo, é a pessoa que quer pecar. Jesus sabe disso. Tem até uma música que fala assim, ó: o Senhor sabia que eu erraria. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria. Ó, o Senhor sabia que eu falharia. Deus sabe tudo. Deus não precisa de você julgando e condenando as pessoas, não. Antes da pessoa pecar, antes da pessoa matar, antes da pessoa adulterar, é isso mesmo. Antes da pessoa trair a esposa, trair o marido, Jesus já sabe que vai trair. Ele não precisa da sua ajuda, não, seu condenador. Se você não parar de condenar as pessoas, você vai para o inferno. É a Bíblia que diz. Vá se converter e pare de condenar as pessoas que Jesus já perdoou. Viu? É isso mesmo. Você não pode orar o Pai Nosso, não, porque você é cheio de coisa de lixo no seu coração. O seu coração é cheio de lixo. Rejeita as pessoas, não gosta das pessoas, porque eu não fui com a cara dele, eu não fui com a cara dela. Vai prestar conta a Deus. Porque Jesus não botou você no mundo para rejeitar ninguém, não. Você não é obrigado a conviver com uma pessoa. Conviver, não. Mas se seu coração tem sentimento de rejeição, você vai prestar conta a Deus. Como é que você diz que tem o Espírito de Deus na sua vida e você rejeita as pessoas? Só porque não vai com a cara dela. Então você também não pode orar o Pai Nosso. Porque tem uma parte do Pai Nosso que fala assim, ó: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Olha a mentira aí. Como é que você tem coragem de orar o Pai Nosso se você não perdoa ninguém? Se você carrega mágoa, ódio no seu coração, como é que você tem coragem de orar o Pai Nosso? Se fosse você, parava logo, viu? Parava logo, ia buscar a Deus, ia se humilhar para Deus e dizer: Senhor, eu não posso orar o Pai Nosso não, porque meu coração está cheio de lixo dentro. Meu coração está cheio de maldade dentro. Eu não perdoo aquela pessoa que me ofendeu. Eu não perdoo aquele pastor por causa disso, por causa daquilo. Vá pedir perdão a Deus. Você não é juiz nem juíza, não. Você não pode orar o Pai Nosso, não. Se você estiver orando, eu aconselho você parar de orar. Vá se converter, vá pedir humilhação, vá se humilhar para Deus, vá pedir socorro a Deus. Diga: Senhor, limpa o meu coração, porque eu não posso orar o Pai Nosso, não. Porque quando chega naquela parte que tem que dizer assim: Pai, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo aqueles que me ofendem, eu não posso fazer essa oração, porque eu não perdoo. Como é que eu vou fazer essa oração? Aí eu estou sendo um mentiroso, um falso profeta. Falso profeta não é só pastor, não. Falso profeta é todo aquele que anda na mentira. Não precisa ser pastor, não. É todo aquele que anda na mentira, é falso profeta. Então, antes da gente orar o Pai Nosso, a gente tem que se examinar, ver como é que está a vida da gente. Para a gente não estar orando uma oração que Jesus deixou para a gente orar como exemplo, mas a gente está orando dentro de uma mentira. Agora, se você perdoa, se o seu coração é cheio de perdão, se você não guarda mágoa de ninguém, aí realmente você pode orar o Pai Nosso. Porque quando chegar naquela parte lá: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Se seu coração estiver limpo, você pode orar essa parte. Agora, se você tiver coração sujo, você não pode. Poder até pode, mas você vai estar pecando. Você está sendo mentiroso e mentirosa, que seu coração não tem perdão. Você é um juiz na terra, condena as pessoas por causa do que ela fez. Quem é você para condenar as pessoas por causa do que ela fez ou deixou de fazer? Quem é você? Se Jesus veio para perdoar e dar vida nova para todo mundo. Então presta atenção. Presta atenção, porque todos nós vamos dar conta a Deus de tudo. Viu? Porque Ele não precisa da sua ajuda para salvar e condenar as pessoas, não. Eu vou dizer de novo. Se quiser ficar com raiva de mim, fique. Se quiser sair e para assistir outra coisa, vai. Tchau. Deus te abençoe. Bom sábado, bom final de semana. Vai lá com Deus. É isso mesmo. Você não é juiz, nem juíza. Não é você. Deus não depende
do seu voto. É isso mesmo. Deus não depende do seu voto para salvar e condenar as pessoas. O seu voto para Deus não serve de nada. O seu voto para Deus não vale nada. Sabe o que é nada? Nada. Deus nem perguntou o seu voto. Deus nem perguntou, nem vai perguntar o que é que você pensa de fulano e de ciclano. Porque o seu voto para Deus não interessa. Não vale nada. Ele não precisa do seu voto. Esse julgamento, ele não precisa do seu voto não, para dizer eu absolvo ou eu condeno. Eu boto no inferno ou boto no céu. Ele não vai fazer essa pergunta para você não, porque ele não precisa de você para isso não. Seu voto, o que você pensa de uma pessoa, não vale nada para Deus. Vá cuidar da sua vida. Vá limpar o seu coração. E pare de condenar as pessoas. Porque se você não tiver erro grave na sua vida, pertinho de você, dentro da sua casa, na sua família, tem. Para você estar condenando os outros. Olhe para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Veja como é que está. Dentro da sua casa, dentro da sua família. Para você estar condenando os outros de fora. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou liberto, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus. Quem é você? Para impedir Deus me amar e me perdoar. Todos os dias. Quem é você para impedir Deus me amar, me perdoar e continuar me usando na pregação, na oração, no louvor, onde Ele quiser, do jeito que Ele quiser usar? Quem é você para impedir? Vai lá reclamar com Ele. Vai dizer para Ele que Ele já sabe de mim, porque Ele já sabe tudo antes de eu fazer. Vai lá dizer para Ele o que foi que eu fiz. Para você sair envergonhado. Porque ele vai dizer, eu não preciso de você me dizer nada, porque antes dele fazer, eu já sabia que ele ia fazer. Ele vai dar uma lição de moral em você, se você conseguisse lá reclamar de mim para ele. Vai cuidar da sua vida, rapaz, da sua casa, da sua família. Vai pedir para Jesus te lavar no sangue dele, para você tirar o lixo de dentro do teu coração e da tua mente. Porque Deus perdoa a quem Ele quer, e Ele continua usando quem Ele quer usar, e ninguém pode impedir, e ninguém tem nada com isso. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, ganhar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu peço para o Senhor me lembrar das palavras que o Senhor me colocou ontem na live, já que eu tive que apagar porque a live de ontem não prestou. Meu Deus, as palavras que o Senhor me deu para edificar a minha vida e edificar a vida daqueles onde o Senhor permitir que chegue essa palavra e essa oração. Então usa a minha boca, meu Deus, em nome de Jesus, porque eu não tenho nada para edificar a vida de ninguém, nem a mim mesmo. Eu não consigo nem arrumar a minha vida, quanto mais a vida dos outros. Mas eu sei que o Senhor usa a minha boca. Eu sei, eu acredito, porque eu já vi frutos, já vi milagres, através das orações que o Senhor colocou na minha boca. Eu já vi, em nome de Jesus. E vou continuar vendo muito mais, em nome de Jesus. Então veja bem, o que eu queria dizer, voltar a falar é o seguinte. Tem pessoas que ela vive muito triste. Vive triste, vive revoltada, vive chateada, magoada. Porque ela é rejeitada, desprezada por outras pessoas. Ela é rejeitada e desprezada. Ninguém gosta de ser rejeitado, desprezado por ninguém. Ninguém gosta.
Mas uma pessoa, quando ela está sendo rejeitada, desprezada, humilhada por outras pessoas, tem pessoas que não suportam olhar para você. Tem pessoas que o prazer dela é, é mostrar que você não vale nada para ela. Isso é o prazer. E o pior não é nada, o pior é que tem pessoas que diz que é crente. Vai para a igreja, faz a obra, é dirigente de circo de oração, não sei do que, não sei do que, carrega a Bíblia, fala de Jesus, mas ela tem um demônio dentro dela que é rejeitar os outros. Isso é um demônio. Se eu rejeitar você, tem um demônio dentro de mim. Se eu não gostar de você, tem um demônio dentro de mim. Eu estou precisando de uma oração de libertação para esse demônio ser arrancado de dentro de mim. Então, se você não gosta de mim, você também tem um demônio dentro de você. É, porque eu nunca fiz mal a você. Eu nunca feri você, eu nunca fiz mal a você. Aí, mas eu não gosto dele porque o jeito dele é o jeito de ignorante, é não sei o quê, é bruto, é um cavalo, é não sei o quê, o cara é chato, a cara do cara só anda de cara feia. Então você tá mal com Deus, tem um demônio dentro de você. Porque se o Espírito Santo de Deus estivesse em você, você ia orar por a pessoa, você não ia se chatear com a cara feia do outro, com o jeito que o outro fala. Você não ia se chatear, não. Se você se chateia, se perturba, é porque tem um demônio dentro de você. Porque quando uma pessoa está com o Espírito Santo, ela age que nem Jesus. Jesus na cruz, quando ele estava morrendo, ele pediu para Deus perdoar. Ele disse: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo comigo. Jesus foi xingado. Não precisa falar aqui que você sabe tudo que aconteceu com ele. Então uma pessoa, quando ela está com o Espírito Santo de Deus, ela diz: meu Deus, eu tenho uma coisa ruim dentro de mim, porque eu não consigo olhar para fulano, porque quando eu olho para ele, me dá raiva. Então o mal está em você. Se você olha para mim e passa mal, se você olha para mim e tem raiva, se você olha para mim e tem ódio, se você olha para mim e dá uma coisa ruim em você, então o mal não está em mim não, o mal está em você. É. E eu conheço pessoas bem perto de mim que vai para a igreja e tem esse problema. Não consegue se aproximar de mim, não consegue falar comigo. Quando me vê, olha para o chão, olha para o lado, vira as costas. Uma pessoa dessa tem o que na vida dela? É Deus, é? Ela está carregada de demônio. E ainda carrega o nome de Jesus, ainda vai para a igreja. E não consegue olhar para mim, não consegue falar comigo, vira a cara para o lado, olha para o chão, fecha os olhos, pega o celular e fica tapeando, dizendo, como se estivesse falando com alguém no celular, porque está com demônio. Está na igreja, está fazendo a obra, está no circo de oração, está fazendo um monte de coisa, mas está com demônio, não consegue falar comigo. Está ruim. Uma pessoa dessa pode orar o Pai Nosso? Lógico que não. Lógico que não. Porque Jesus diz: perdoai uns aos outros, para que também sejais perdoados. Então no dia do juízo vai ser muita gente fora, viu? Achando que está dentro do céu. E no dia do julgamento vai estar fora. Por causa dessas picuinhas, dessas besteiras. Porque carrega dentro de si a superioridade. Se acha superior aos outros. E não é nada. Não é nada. Então, se você está rejeitado por alguém, se você é rejeitado por as pessoas, se você é rejeitado por alguém, se você estiver bem com Deus, você é um forte candidato e uma forte candidata a Deus mudar a sua vida. Por isso que eu fiz questão de pedir a Deus: Senhor, não deixa eu esquecer as palavras que o Senhor me deu ontem, porque eu apaguei a live de ontem que não prestou, porque as palavras são muito fortes, as palavras que Deus me deu. Então não fique triste mais não. Não fique triste mais não. Se você está sendo rejeitado, desprezado, humilhado, esculhambado, tudo que é ado, né? Esculhambado, ninguém dá nada por você. Fala que você não presta, que você não vale nada. Porque você não consegue dar o que essa pessoa quer. Porque a gente vive num mundo de interesses. As pessoas são interesseiras, né?
A pessoa só vale o que tem nessa terra para a sociedade. Só vale o que tem e o que ela é. Se você não tem nada e não é nada na sociedade, você é desprezada. Já começa de dentro da sua casa o desprezo de quem está junto de você. Mas você, o que é que você faz numa situação dessa? Você vai para perto de Deus. Você se aproxima de Deus, você vai aprender a obedecer a Deus. Aprender a obedecer a Deus. Quando Deus olhar para a gente e ver a gente obedecendo a Ele, a gente tem falha, tem defeito. Mas Deus, Ele honra a nossa fé e o nosso esforço de agradar a Ele. Quando Deus vê a gente se esforçando para fazer as coisas certas, Deus vai nos ajudando. Deus vai olhando para a nossa vida e vai dizendo, ó, ontem ele não fez isso, ontem ela não fez isso. Quer dizer, foi um dia de vitória. Hoje, Deus está olhando para a nossa vida hoje. Deus está vendo que até esse momento você não pecou, não cometeu nada de errado, né? Não está se sujando o seu corpo, não está falando mal de ninguém, não está odiando ninguém. Deus presta atenção em tudo. E quando a gente errar, falhar, a gente pede perdão a Ele e Ele continua nos ajudando. O que Deus quer é ver o nosso esforço de querer mudar e agradar e obedecer a Ele. Aí Deus vai mudando aos poucos. Deus tem poder de mudar a vida de uma pessoa no VaptVupt? Tem. Mas por que Ele não muda? Porque Ele quer ver o nosso esforço. Deus vai mudando a nossa vida de acordo com o nosso esforço, de acordo com aquilo que a gente vai obedecendo. Aí Ele vai mudando. Então, se você está sendo desprezado, humilhado, rejeitado, caluniado, pessoas que você queria estar perto dela, que você gosta dela, você queria estar perto dela, a pessoa despreza você, vira as costas para você, não atende sua ligação, não responde suas mensagens do WhatsApp. Para com isso, não fica triste não. Para de se humilhar para as pessoas. Eu faço assim, quando eu mando uma mensagem para a pessoa e eu vejo que ela não responde, aí a pessoa fala assim, não, mas não ficou azulzinho não. Se ficar azulzinho foi porque a pessoa viu. Não, nem toda vez fica azul não é? A pessoa tem uma opção lá de deixar tudo verdinho, sem ficar azulzinho. A pessoa vê a mensagem e não responde, fica calado. Aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, a pessoa nunca lhe responde. Para que você vai ficar se humilhando para essa pessoa? Ela já mostrou que não quer falar com você. Ela já mostrou que não quer responder sua mensagem. Ela não quer falar com você. Então, deixa para lá. Você não precisa dessa pessoa não. Você só precisa de Deus. Deixa para lá. Porque nós vivemos num mundo de pessoas interesseiras que só procuram a gente na hora que precisa de alguma coisa. Na hora que você favorece, a pessoa vira as costas para você, nem se lembra mais do que você fez. Ela só vai se lembrar de você quando ela precisar de novo de você. Aí ela vai procurar você. É assim. É desse jeito. Ontem mesmo eu recebi ligação de uma pessoa que só liga para mim quando precisa de uma coisa, de uma ajuda, entendeu? Quando precisa de mim, de um favor meu, de alguma coisa que eu possa fazer, aí liga para mim, aí fica desesperado, eu não atendo, aí fica ligando 1, 2, 3 vezes, manda mensagem, manda áudio. Por quê? Porque naquele momento ela está precisando de mim. Mas quando eu mando a mensagem dizendo, olha, nesse momento eu não posso, a pessoa nem dá um obrigado porque eu atendi. Você está vendo aí? Porque se eu ligar para uma pessoa, porque eu estou precisando dela naquele momento e a pessoa não atender, eu vou ficar quieto. Se eu mandar um áudio e a pessoa não responder, eu vou ficar quieto. Quando a pessoa responder, a resposta pode vir como? Pode dizer, sim, eu vou ajudar você. A resposta pode vir, não, rapaz, nesse momento eu não posso, eu não vou poder fazer nesse momento, eu estou sem condição nenhuma de fazer. Qual é a minha obrigação? É agradecer a pessoa porque ela respondeu. É eu mandar uma mensagem de volta, um áudio, ou ligar e dizer, tá bom, eu entendo, obrigado por ter respondido, valeu, fica com Deus. Alguma coisa eu tenho que dizer. Mas quando a pessoa fica ligando para você, porque ela está precisando de você naquele momento, aí você manda a resposta dizendo que não pode ajudar naquele momento, não pode ser favorável a ela naquele momento, e a pessoa se cala, não responde nada, foi porque ela ficou com raiva de você. Ela ficou com raiva de você, por isso que ela não respondeu nada. Então até numa mensagem de telefone a gente conhece o caráter das pessoas. Porque se ela não tivesse ficado com raiva, ela tinha respondido. Ela não estava ligando? Ligando. Então se eu mandei a mensagem dizendo que não podia, ela viu na mesma hora, porque ela estava esperando a resposta.
Então, se ela não tivesse ficado com raiva, ela tinha, tá bom, valeu, desculpa aí, tá certo, Deus vai ajudar a gente. Respondi alguma coisa, mas se ficou calado até agora é porque ficou com raiva. Porque tem pessoas que só querem ser atendida, só fala com você na hora que precisa de você. Quando você socorre, quando você ajuda, quando você faz o favor, acabou-se, você só tem valor até ali. Depois que você fez o favor, ajudou, a pessoa vai virar as costas para você, ela não vai lhe dar bom dia mais não. Você passa por ela na rua, ela nem olha para você. Agora, na hora que ela precisar, ela vai bater na sua porta, ela vai ligar para você. É assim. É desse jeito. Então a gente não pode ficar magoado, não. Eu já fiquei muito magoado com essas coisas, mas eu fui orando, orando, orando. Deus está me dando um couro de jacaré. Eu não estou ficando mais magoado, não, porque eu estou aprendendo que as pessoas são desse jeito, são assim. E eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Você não precisa de ninguém, você só precisa de Deus. Jesus falou, faça o bem a todo tempo. Pronto, quando você puder fazer, você faz. Quando você não puder, você não faz. É assim. Agora, se você puder fazer e não fizer, aí você está pecando. Aí você está pecando, porque Deus está vendo que você pode. Agora, quando você não pode, não pode e acabou-se. Quem quiser ficar com raiva, fique. Fique. Pronto, acabou-se. Vai reclamar com Deus. Então não fique triste se você está sendo rejeitado, se as pessoas só dão valor para você quando você serve a elas. Não fique triste, não. Vá se fortalecer com Deus. Vá buscar a presença de Deus. Vá aprender a obedecer a Deus. Vá praticar a palavra de Deus. Vá pedir para Deus lavar você, tirar suas falhas, seus pecados. Eu peço isso todo dia. Meu Deus, me lava no teu sangue, tira de mim o que não presta, limpa o meu coração. Eu sou muito falho, me ajuda, Senhor. Não deixa eu morrer desse jeito. Todo dia eu tenho minha oração assim com Deus. E Deus vai me ajudando. E vai ajudar você também. Porque, deixa eu terminar esse assunto para passar para o outro. Para eu orar e encerrar. Vou repetir. Se você está sendo desprezado, humilhado, rejeitado, caluniado, ninguém dá nada por você. Ninguém quer estar perto de você. Vira as costas para você e você está triste. Se alinhe com Deus. Obedeça a Deus. Faça a vontade de Deus. Pratique a palavra de Deus. Vá para a igreja. Se você não se batizou ainda, se batize nas águas, aceite Jesus, caminhe para a igreja. Na igreja tem gente errada também, tem gente de todo jeito, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A igreja é feita de pessoas, as pessoas são problemáticas, as pessoas é uma luta, cada um com o seu problema lá na igreja, cada um com a sua luta. Então é assim mesmo. Mas não pode deixar de ir não, vá para a igreja, vá praticar a palavra, vá servir a Deus. E Deus vai vendo o seu esforço, o meu esforço de obedecer, de praticar a palavra. Ele vai ajudando a gente vai vencendo. Então se a gente dentro da humilhação, dentro do desprezo, da humilhação que a gente está recebendo, a gente conseguir obedecer a Deus, nós somos fortes candidatos a Deus mudar a nossa vida. Porque Deus mudou. Perdão. Deus mudou a história de Davi, porque Davi era obediente. Foi buscar Davi lá dentro do mato, desamparado pelo pai, pelos irmãos, desprezado. O pai nem contava com Davi para nada, só se lembrava de Davi quando ficava preocupado com as ovelhas, né? Tava nem aí se Davi tinha levado comida para passar o dia lá no mato, se tinha almoço, se tinha nada, tava nem aí. Porque se ele tivesse preocupado com Davi, quando Samuel chegou para ungir Davi, que fizeram o almoço lá, uma janta, sei lá o que foi, não sei que, eu não lembro que hora Samuel chegou lá, que mandaram fazer a comida lá. Se ele tivesse preocupado com Davi, ele tinha mandado chamar Davi, vá buscar meu filho para almoçar. Que ele saiu de manhã, eu não sei se ele comeu, se ele comeu alguma coisa. Vai buscar meu filho para ele almoçar, para ele participar desse almoço aqui. Ele nem ligou. Nem ligou para Davi, estava nem aí se Davi estava com fome, com sede, nem tava, se o leão tinha comido Davi lá, se o urso tinha matado Davi, ele estava nem aí. Nem aí com Davi. Desprezado, humilhado, rejeitado. Mas Deus foi lá no rejeitado, no humilhado, no fracassado, para eles, né? Fracassado, humilhado. Porque Davi tinha a presença de Deus. E quando a pessoa tem a presença de Deus, a pessoa incomoda os outros. Certamente os irmãos de Davi viviam de todo jeito. E Davi tinha a presença de Deus, desde pequeno. Então eles não suportavam.
Quando a pessoa tem a presença de Deus, ninguém suporta não. É desprezado mesmo. Mas tem pessoas que desprezam porque não gosta mesmo de você. Porque realmente não gosta de você. Então, se alinha com Deus, que Deus vai mudando a história. Mudou a história de Davi, mudou a história de Gideão, né? Pegou Moisés dizendo que não sabia falar direito e tal e tal. Deus disse, é você. E Deus pegou os desprezados. Jabes, que era rejeitado pelos seus irmãos, pela sua família, foi muito humilhado por Jabes. Mas depois precisaram dele. Precisaram pedir socorro a ele. Aquele que era humilhado, rejeitado, fracassado, o Jabes, né? Depois precisaram dele. É assim. José, fizeram tudo aquilo com José, depois precisaram de José. É assim, meu irmão. Sabe por que Deus às vezes não tira você do lugar? Você quer sair do lugar, quer ir embora, quer ir para bem longe. E Deus não deixa, Deus não cria situação, Deus não dá condição para você sair, para você ir embora. Porque Deus, se você ficar fiel a Deus, Deus vai mudar a sua história. E essas pessoas hoje que estão humilhando você, rejeitando, desprezando você, elas vão precisar de você. Mas não é para você bater no peito e humilhar elas, não. Não é nada disso, não. Por isso que tem que pedir a Deus um coração humilde, um coração de José. Por isso que às vezes a pessoa não entende, eu quero ir embora, eu quero subir, eu quero viajar, eu quero ir embora, e Deus nunca dá condição da pessoa ir embora, porque Deus quer que a pessoa fique em obediência a Ele, porque Ele vai mudar a história da pessoa, e aqueles que estavam rejeitando, humilhando, desprezando, esses vão precisar da pessoa, e vão pedir perdão por tudo que fizeram, por todo o mal que fizeram, e a nossa obrigação é perdoar, é perdoar. E não mais querer fazer o mesmo. Não. Então você é um forte candidato a Deus mudar a sua vida. Se você estiver sendo escanteado, desprezado por alguém, por pessoas, humilhado, caluniado, e você se aproximar de Deus, você é um forte candidato. Porque Jesus disse, os últimos serão os primeiros. Quem são os últimos? Aqueles que ninguém quer perto. Jesus falou, os últimos serão os primeiros. Quem são os últimos? Aqueles que ninguém lembra dele, que não quer ele perto. Eu quero aquilo perto de mim nada. Convida todo mundo, mas aquele cara eu não quero aqui não. Aquilo ali não presta, aquilo ali vai estragar a festa, aquilo ali vai estragar o almoço. Aquilo ali não presta, eu quero... Se eu ver aquele camarada aqui, eu não vou nem conseguir almoçar, a fome vai passar. Se ele chegar aqui, eu vou embora. É isso aí que Deus vai mudar a vida dele, se ele for fiel a Deus. Os últimos serão os primeiros, os últimos estão lá atrás, ninguém se lembra, ninguém quer perto, ninguém dá nada. Tem raiva, despreza, fala mal. Aí Davi falou assim, enquanto buscavam a minha derrota, não foi essa palavra que ele falou não, mas Davi disse assim, enquanto buscavam, mais ou menos isso, enquanto buscavam minha destruição, eu buscava a presença do Senhor. Tá vendo? Estão buscando sua destruição, estão desprezando você, porque as pessoas matam não é só com arma não, com bala, com faca, com paulada não. Tem gente, ela sabe que a pessoa não suporta ser desprezada, vai entrar em depressão. Quem entra em depressão fica doente, entra numa ansiedade, numa angústia, porque ela está sendo desprezada. Aí tem gente que sabe disso, fala, eu vou desprezar ele porque eu quero ver ele doente. Eu vou desprezar ela porque se eu desprezar ela, ela vai adoecer, vai ficar doente. Tem gente mal, gente perverso, gente ruim, que não precisa de uma arma para matar o outro não. Ela mata com a língua mesmo, com desprezo. Tem gente que diz assim, ó, vai falar comigo, eu vou ficar calado em silêncio, porque eu quero que essa pessoa veja que eu estou desprezando. Tem gente mal, perverso, Mas Jesus disse, os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Então, se a gente ficar no nosso cantinho obediente a Deus, nós não vamos tomar o lugar de ninguém. Nós não iremos tomar o lugar de ninguém. Mas Deus vai colocar a gente no lugar que Ele quer colocar e ninguém tem nada com isso. E ai de quem tentar impedir, ai de quem entrar no caminho. Porque quando Deus decide abençoar uma vida, quando Deus decide socorrer uma vida, quando Deus decide ajudar uma pessoa, ai de quem entrar no meio, de quem entrar no caminho de Deus.
Então está desprezado, está humilhado, está rejeitado, está sendo caluniado, está magoado, está chorando, está triste. Levanta a cabeça, vai buscar a Deus, vai orar, vai se fortalecer com Deus, seja obediente a Deus, pratique a palavra de Deus, faça para Deus o que você não está fazendo, Deus vai ajudar você, ninguém vai destruir você, ninguém vai matar você, Deus vai tirar você dessa humilhação, desse opróbrio, dessa vergonha. É só se humilhar para Ele, ser obediente e ser humilde. Nós precisamos de ser humilde. Nós somos muito orgulhosos nós somos. Nós temos soberba no nosso coração, orgulho. É isso que atrapalha Deus ajudar a gente também. Nós temos que ser humildes, obedientes e humildes. Aí Deus vai mudando a história. Tá certo? Eu não sei se eu falei mais alguma coisa ontem. Não lembro. Mas tá bom. É só até aqui mesmo. Se Deus quisesse que eu falasse mais alguma coisa, Ele me lembrava. Vou apresentar essa água a Deus para orar. E vou fazer uma oração. Se você acreditar que Deus é na minha vida, amém. Se você não acreditar, não tem problema. Eu não preciso de você para orar. É por isso que tem gente que não gosta de mim. Esse cara é muito ignorante. Esse cara é muito soberbo. Não. Porque eu vou orar para quem não acredita? Adianta o quê? Eu vou orar para uma pessoa que vai ficar dando risada? Eu vou orar para uma pessoa que vai criticar, que vai zombar, que vai falar mal de mim? Eu não. Eu vou orar. Quem quiser receber, recebe. Quem não quiser, não é obrigado. Vai escutar a outra oração. Agora que eu sei que Deus está na minha vida, tá. Se você não acredita, é problema seu. É problema seu, não tem nada com isso. Agora que eu acredito que Deus está na minha vida, Ele está. Porque eu vejo resultado na vida das pessoas, da minha oração, da oração que eu faço. Eu vejo. Então, quem acreditar, receba. Eu não vou orar em meu nome, eu vou orar no nome de Jesus. E quando a gente ora no nome de Jesus, acontece o milagre. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele tira a dor, Ele tira o câncer, Ele tira o mioma, Ele tira o diabetes. É no nome dEle. Agora, se eu orasse no meu nome, aí você estava ferrado. Se eu fosse fazer uma oração aqui no meu nome, aí você estava acabado. E eu também. E eu também. Agora, como não é no meu nome, é no nome dEle, aí a coisa muda. Porque tem toda a autoridade no nome dele. Ele disse para os discípulos: a mim foi-me dado todo o poder no céu e na terra. A mim foi entregue todo o poder no céu e na terra. Isso quer dizer que ele tem poder na área espiritual e poder na área secular, no físico. Ele tem poder no céu para resolver os problemas espirituais com Satanás. E ele tem poder aqui na terra para curar as doenças, para resolver problemas, para arrumar a vida da pessoa, para dar uma bênção financeira. E ele tem poder de todo jeito. A Bíblia diz que quando ele morreu, ressuscitou, ele foi logo no inferno. Olha para onde ele foi. Aí tem crente que tem medo de falar no inferno. Tem crente que diz que crê em Deus, que quando fala no demônio, ela fica com medo. Que crente é esse? Tem um monte de crente por aí que quando fala no diabo, ela tem medo. Tem deles até que critica. Fala mais do diabo do que de Jesus. Então essa pessoa não lê a Bíblia. Porque quando a pessoa vai ler o Evangelho, a gente vê tanto o nome do diabo ali, Jesus falando tanto no diabo, no Satanás, no inferno, na pregação dele. Aí tem gente que se acha santo demais, inteligente demais, aí só quer falar de Deus. Eu tenho que falar do meu inimigo, eu tenho que conhecer o meu inimigo, para eu me fortalecer, para ele não destruir minha vida. E Jesus ensinou a se livrar de Satanás. Jesus Cristo nos ensinou a gente se livrar do inferno, se livrar de Satanás. Ele deu armas celestiais para a gente combater, lutar contra o diabo, contra Satanás. Ele deu armas. É por isso que eu sou tão perseguido, tão odiado. Tanta coisa ruim que vem para cima de mim querer me destruir, porque eu não tenho medo do inferno. Eu acredito que Deus me deu armas celestiais para lutar, combater o mal.
Satanás só me mata se Jesus deixar. O diabo só acaba com a minha vida se Jesus permitir. As pessoas só fazem mal a mim se Jesus permitir. As pessoas só derramam meu sangue se Jesus permitir. Mas enquanto ele me der voz para pregar, orar, louvar, pregar, sair por aí, eu vou sair. A hora que for, de dia, de madrugada, de noite, a hora que for. Porque a minha vida está nas mãos de Deus. E só derrama o meu sangue, só toca na minha vida se Ele permitir. Se Ele não permitir, ninguém toca em mim. Ninguém. Porque Jesus me chamou para fazer a obra dEle. Para pregar, para orar, para louvar, para fazer a obra, para evangelizar. Eu evangelizo sozinho. Às vezes eu saio com o pessoal da igreja e às vezes eu vou evangelizar sozinho. Tem gente que tem medo de evangelizar sozinho. Não, não vou não, porque eu não sei o que é que vai acontecer lá fora. O diabo pode manifestar numa pessoa no meio da rua e não sei o quê. Então uma pessoa dessa não pode evangelizar. Porque Jesus mandou sair de 2 em 2, não pode sair sozinho. Conversa, rapaz. Que conversa é essa? Ele mandou sair de 2 em 2, mas se não tem outro, eu vou só. Se ele quiser me vergonhar lá na rua, ele vai me vergonhar. Uma pessoa vai manifestar um demônio, vai me dar uma surra no meio da rua, ou eu vou para o hospital quebrado do pau, ou eu volto para casa com a cara quebrada. Agora que eu vou. Pelo menos não foi ninguém que me bateu na rua, eu não fui humilhado por ninguém. Pronto. Quando alguém perguntar o que foi isso, irmão, eu digo que foi o Satanás que bateu em mim. Por quê? Eu digo porque eu não estava preparado, fui evangelizar, uma pessoa manifestou e bateu em mim. Pronto. Agora que eu vou. É só ele mandar, e eu vou. E tá aqui um monte de coisa para evangelizar amanhã, sozinho. Sozinho. Entendeu? Então se você foi chamado, você não pode ser covarde. Você tem que insistir, você tem que ir. Tem um bando de gente aí com a vida toda destruída, né? Sorrindo, dando risada, alegre, e a gente sabe que essa alegria é mentirosa, é falsa. É a alegria de cachaça, é a alegria de droga, é a alegria de ver os outros com a vida destruída. Isso não é alegria. Isso não é alegria. Isso nunca foi alegria. A alegria só tem quem serve a Deus. A alegria só tem quem serve a Deus. Quem anda na cachaça, na droga, na prostituição, em tudo que é errado, essa pessoa, ela nunca foi feliz na vida. A alegria dela é zombar dos outros. Isso não é alegria. Isso nunca foi alegria. Amém? Um abraço, senhor Raimundo. Um abraço, Giripoca da Positiva. Deus abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aqui, ó. Lá no livro do Êxodo fala que Deus abençoa a água. A Bíblia diz o quê? Eu abençoarei o vosso pão e a vossa água e tirarei do meio de vós as enfermidades. Bem, então se você crê, eu vou orar e Deus vai abençoar e milagre vai acontecer. Porque você que me conhece aí, você sabe que Deus tem feito milagres através da oração que eu faço. Entendeu? Eu não estou nem aí para quem zomba de mim. Eu não estou nem aí para quem dá risada de mim, para quem me critica, para quem fala mal de mim, para quem quer a minha destruição. Olha os cachorros latindo, tá vendo? Mas tenha paciência. Eu não estou nem aí. Essas pessoas estão precisando de Deus. Elas têm um demônio na vida delas. Elas estão precisando de Deus. E enquanto elas não reconhecer que precisa de Deus, a vida delas vai ser somente uma alegria falsa, uma alegria mentirosa. Meu Deus e meu Pai, eu te apresento essa água, meu Pai, em nome de Jesus. E aquele que acredita, aquele que crê, se ele quiser pegar uma água aí na casa dela, ou depois, quando assistir a live, que o Senhor abençoe essa água, e quando essa pessoa tomar dessa água, ela seja abençoada, seja curada. Em nome de Jesus. Meu Deus, agora eu quero orar nesse sábado, em nome de Jesus. Orar nesse sábado, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para desfazer com todas as obras de Satanás. Todas as obras de Satanás. E
O apóstolo Paulo disse, tenha paciência, o cachorro vai latir, mas escute a oração, vou encerrar. O apóstolo Paulo disse que o homem carnal, a pessoa do mundo, a pessoa carnal do mundo, ela zomba das coisas de Deus. Mas quando o mal chegar na casa dela, ela vai ser a primeira a buscar a Deus. Porque o carnal, o apóstolo Paulo diz que as coisas de Deus para ele é loucura, mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então, meu Pai, em nome de Jesus, visita essa pessoa agora que está doente. Ela está doente no hospital. Ela está doente numa UTI, numa CTI. Ela está entubada, a família está chorando, a família está preocupada. Meu Deus, porque o parente passou mal e foi socorrido. Meu Pai, em nome de Jesus, já nessa manhã ou nessa madrugada, vou estar lá no hospital há vários dias e a família está sofrendo, a família está triste, está com medo da pessoa morrer, está com medo do parente morrer. Mas a tua palavra diz que há poder na oração quando ela é feita no nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz que há poder na oração quando ela é feita no nome do Senhor Jesus Cristo. E a oração tem poder para envergonhar todos os inimigos. A oração no nome de Jesus tem poder para envergonhar todos aqueles que querem nos envergonhar. Então envergonha, meu Pai, nessa manhã, todos os inimigos do teu povo. Envergonha nessa manhã todos os inimigos da tua igreja. Envergonha, faz cair por terra, Senhor, toda maldade, toda perversidade, toda zombaria, toda crítica, meu Deus, em nome de Jesus, todo falatório de Satanás, toda reunião do inferno, toda reunião de Satanás contra a tua igreja, contra o teu povo, faça cair por terra nessa manhã, porque a tua palavra diz que os inimigos do teu povo, eles que serão envergonhados. Os inimigos da tua igreja, esses daí que serão envergonhados. É questão de dia, é questão de tempo a pessoa ser envergonhada. Então, alcança essa pessoa onde ela estiver, em nome de Jesus. Eu vou encerrar a live porque o cachorro está latindo demais, mas eu vou entrar ainda hoje com uma oração. Amém? Vou entrar ainda hoje com oração. Minha esposa chegou agora e por isso que ele estava latindo muito. Então você me perdoa. Escuta essa palavra. Escute essa palavra que eu falei aí da live. E mais tarde eu volto com uma oração da fé. Tá certo? Mais tarde eu volto com a oração da fé aqui pelo Facebook e pelo YouTube. Lá pelo YouTube, no canal do YouTube, tá certo? Mais tarde tem a oração lá no YouTube, tá bom? Deus abençoe. Fique na paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique na paz.